Você já percebeu que alguns versículos se tornam pilares da nossa fé? Textos que nos sustentam nas lutas, nos dão direção, mudam a nossa vida espiritual. Nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para você 10 versículos que todo cristão precisa conhecer. Não como frases soltas ou uma espécie de frase de efeito, mas dentro do contexto da palavra de Deus, entendendo o que Deus realmente quer comunicar. E esses versículos vão nos ajudar a sustentar a nossa fé, a nos edificar, a nos dar direção e moldar a nossa vida espiritual. O primeiro versículo é Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 33, que fala sobre a prioridade correta. O texto diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nesse texto, o Senhor Jesus ele está ministrando aquele conhecido como o Sermão do Monte. O Senhor Jesus ele acaba de ensinar sobre a ansiedade e as preocupações materiais desse mundo. No contexto, o Senhor Jesus ele não promete riqueza para os seus seguidores, mas prioridade. Ele diz que quem coloca Deus em primeiro lugar da sua vida vive livre do medo do amanhã, vive livre do medo do futuro. Esse versículo reordena a nossa vida. Esse versículo nos mostra que realmente é a nossa prioridade. Nossa prioridade não são as riquezas, nossa prioridade não são os nossos sonhos, por mais que essas coisas sejam importantes, e Deus nos ajuda a nós conseguirmos essas coisas, mas nossa prioridade deve ser o Senhor. Nossa prioridade deve ser fazer a vontade do Senhor. E quando Ele é a nossa prioridade, nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque nós sabemos que Ele tem cuidado da nossa vida. O segundo texto é Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, que fala sobre a transformação da mente. O texto diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo ele está ensinando como viver em resposta à graça de Deus que foi recebida. Nós fomos salvos pela graça. Nós vivemos pela graça de Deus. E Paulo está ensinando ali os romanos como eles devem viver em resposta a essa graça que eles receberam de Deus. O que Paulo está ensinando ali não é um moralismo, é uma vida que é transformada de dentro para fora através de uma atuação poderosa do Espírito Santo de Deus. Essa transformação que começa de dentro para fora, esse início da santificação é operado unicamente pelo Senhor. Esse texto ele é fundamental para discernir a vontade de Deus num mundo que é cheio de distrações. Qual é a vontade de Deus? Que nós não nos conformemos com este mundo, mas transformamos-nos pela renovação da nossa mente. E aí sim, nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. O terceiro texto é Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7, que fala sobre a vitória sobre a ansiedade. O texto diz: não andeis ansiosos, mas sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. No contexto, Paulo está preso. Essa é uma das cartas denominadas cartas da prisão, porque Paulo ele escreve essa carta aos Filipenses enquanto ele estava preso. Mesmo assim, mesmo preso, mesmo em um contexto totalmente contrário, Paulo fala sobre paz. A mensagem de Paulo é que a paz ela não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. É por isso que Paulo chama essa paz de paz que excede todo o entendimento. Não é uma paz que pode ser compreendida simplesmente pela razão humana.
porque mesmo em circunstâncias adversas, a paz, ela está ali, ela está enchendo o nosso coração, enchendo o nosso espírito, enchendo a nossa alma. Então a paz que nós recebemos de Deus, ela não depende da situação. E essa paz, ela se mostra, claro, essencial em todos os momentos da nossa vida, mas sobretudo nos tempos difíceis, sobretudo nos tempos de dificuldades. Aí Paulo, sendo conhecedor dessa paz, Paulo estando cheio dessa paz, Paulo poderia dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. O quarto texto é o Salmo 23, verso 1, que fala sobre a suficiência de Deus. O texto é muito conhecido e ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi, é interessante que ele não fala da ausência de problemas. Ele fala de um Deus que guia, de um Deus que sustenta e de um Deus que protege. O foco de Davi não são os problemas. O foco de Davi não é as tribulações, não são as dificuldades. O foco de Davi é Deus. Porque mesmo em meio à dificuldade, tribulação, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio a todos os conflitos, Deus nos guia, Deus nos sustenta, Deus nos protege. Esse texto é um lembrete de que o nosso cuidado vem do bom pastor e não dos nossos recursos. E é interessante dizer aqui, pontuar que os recursos são importantes para esta vida terrena que nós temos, mas eles não são o mais importante. O mais importante é a presença do bom pastor na nossa vida, porque o nosso cuidado vem do bom pastor. Ele, o Senhor, é o nosso pastor, e quando Ele é o nosso pastor, Ele não nos falta, Ele nos guia, Ele nos sustenta, Ele nos protege. O quinto texto é João, capítulo 3, versículo 16, que é o coração do Evangelho, é um dos textos mais conhecidos pelos servos do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse texto ele está inserido num diálogo de Jesus com Nicodemos. O Senhor Jesus ele revela que a salvação não vem por obras. A salvação vem por intermédio do seu sacrifício na cruz. Esse versículo resume o plano de Deus e deve estar no coração de todo cristão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sexto texto é Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, onde mostra que a salvação é pela graça e não pelas obras. O texto diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Paulo aqui está corrigindo a ideia do mérito humano, ou seja, eu não sou salvo pelos meus méritos, eu não sou salvo pelas minhas obras, não é iniciativa minha, não é aquilo que eu faço, é o que Deus faz, é o que Deus fez por mim, é o que Deus faz em mim e é o que Deus fará também. O contexto mostra que a salvação é um dom gratuito de Deus, para que ninguém se glorie. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer que ele foi salvo pelos seus próprios méritos. Não, nós somos salvos pelos méritos de outra pessoa. E que pessoa bendita é o Senhor Jesus Cristo. Esse texto é fundamental para combater o legalismo e também a culpa. Isaías é o sétimo texto, Isaías capítulo 41, versículo 10, que fala sobre Deus na adversidade.
o Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Deus, nesse texto, fala ao seu povo que estava em exílio, estava fragilizado e tinha o seu coração imerso em incertezas. O consolo do servo de Deus não é baseado em mudança imediata, mas na presença fiel de Deus. Esse texto, ele renova nossas forças em momentos de medo, porque o Senhor diz claramente: não temas, porque eu sou contigo. Porque eu não devo temer, porque Deus está comigo. Não é porque as lutas se ausentaram, as tribulações se ausentaram, as investidas do maligno se ausentaram. Não é por isso que eu não devo ter medo. Eu não devo ter medo é porque mesmo com todas as lutas, dificuldades, com todos os levantes, mesmo com tudo isso, Deus diz: eu sou contigo. Então, se Deus é conosco, nós não precisamos ter medo, porque só vai acontecer aquilo que for da vontade de Deus na nossa vida. E no final, Deus há de nos dar vitória para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O oitavo texto é Romanos, capítulo 8, versículo 28, que fala sobre a soberania de Deus. O texto diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Triunfalismo, como muitas pessoas o usam. O nono texto é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, que fala sobre uma nova criação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo está explicando a doutrina da reconciliação. Ou seja, em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. É sabido que antes de nós aceitarmos o Senhor Jesus Cristo, antes de nos tornarmos crentes, antes de nos tornarmos cristãos verdadeiros, nós éramos por natureza filhos da ira e estávamos em inimizades com Deus. Mas a partir do momento em que nós fazemos uma aliança com Cristo, a partir do momento em que o Senhor Jesus ele passa a fazer morada em nossa vida, nós somos reconciliados com Deus pela cruz de Cristo. Dessa forma, o novo nascimento não é uma mudança superficial, não é uma mudança simplesmente externa, é uma transformação completa da identidade. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura completamente. Seu modo de falar muda, seu modo de pensar muda, sua perspectiva muda. Esse versículo nos fortalece quando nós lutamos contra o passado, porque quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E o 10º versículo é Josué 1:9, que fala sobre a coragem dada por Deus. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Deus fala com Josué antes de uma difícil missão, liderar o povo de Israel. O povo que Josué já estava acostumado, Josué já sabia como aquele povo agia, já via que aquele era um povo de dura serviço. A coragem aqui que Deus fala a Josué não é uma coragem simplesmente emocional. É uma coragem que é baseada na promessa: eu sou contigo. Então seja corajoso, porque eu sou contigo. Se esforce, porque eu sou contigo. Tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. Esse é um texto essencial para quem enfrenta desafios ministeriais ou desafios pessoais. Seja corajoso, se esforce, tenha bom ânimo. Por quê? Porque Deus é contigo. Se algum desses versículos falou com você, escreva aqui nos comentários qual mais te tocou hoje. Se quiser uma parte 2, com mais 10 textos fundamentais da fé cristã, comenta aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, permitindo Deus.